Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura proposta pela nossa igreja para a segunda-feira da quinta semana da Páscoa. De antemão, te faço um convite. Se você puder, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer, assim você me ajuda a evangelizar. A primeira leitura se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 5 até o versículo 18, que diz assim: Naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra, havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: Os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de frente à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar estes ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimentos e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Amados irmãos e irmãs, esse texto é muito interessante. Vamos lá, vamos compreender bem. Uma vez que Paulo e Barnabé, dentro dessa dinâmica da viagem missionária, que era comumente acontecendo na vida de Paulo, né, ele fazia muitas viagens para anunciar o evangelho, eles estão na terra pagã. Obviamente, uma vez que existe o anúncio do evangelho, muitas pessoas procuravam esses dois e eles anunciavam curas, milagres e por aí vai. Anunciavam o nome de Jesus. Obviamente, o povo, ao ver alguns sinais que acompanhavam aquele povo, que é algo natural, aquele que busca Jesus, acaba imitando ele em muitas situações, né? O Espírito Santo age sobre aquela pessoa e ela acaba fazendo coisas que comumente a gente não enxerga. Aquele povo que ali estava, por ser pagão, e aí adorar a deuses falsos, a deuses que nem sequer existem, começaram a achar que Paulo e Barnabé eram deuses. Não é? E aí, vamos pensar um pouco. Talvez Paulo e Barnabé pudessem utilizar isto a favor deles na evangelização. Talvez em pleno ano 2022 muita gente pense isso. Porque pensa comigo. Eles podiam aceitar as oferendas, eles podiam aceitar daquela honra, e de modo muito sutil, de modo muito escondido, eles pudessem naquele momento trazer para eles o anúncio do evangelho. Então eles aproveitavam o momento em que todo mundo olhava para eles e dizia assim: não, mesmo que seja por uma via errada, mesmo que seja de um modo não tão coerente, o que importa é que anunciemos o Cristo e está tudo bem. Porém, amado irmão, amada irmã, não foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. É interessante essa forma deles, porque eles compreendiam que em momento algum a honra tinha que ficar neles. A glória não devia ficar neles, mas a glória deveria ser dada a Deus. Estamos num tempo em que as pessoas elas são muito hipócritas nesse sentido. Vou dar um exemplo. Digamos que seja comigo essa situação, tá bom? Vou me usar como exemplo. Digamos que alguém quase me idolatre. Ah, porque José Lucas fala muito bem. Ah, porque José Lucas é assim. Ah, porque José Lucas é assado. Então, José Lucas é meu modelo. E aí eu digo assim, não, o que importa é que fulano vai me seguir como modelo, mas eu aponto com minhas situações a Deus. Só que aí, meu irmão, eu estou entrando num grande problema. Primeiro,
Se eu me vejo como modelo, isso quer dizer que eu sou alguém perfeito. A palavra perfeito quer dizer acabado, mas eu não sou um ser acabado. Eu sou um ser em constante transformação. O quanto eu preciso de conversão, não é? Esse é um grande problema. Segundo, que um dia quando eu pecar, obviamente eu vou pecar todos os dias, quando aquela pessoa enxergar um pecado meu, ela vai se frustrar, porque ela esperou muito em mim, ela criou uma expectativa sobre a minha pessoa. E muitas pessoas querem usar desse artifício. Ah, deixa fulano me exaltar, o que importa é que eu vou tentar redirecionar para Deus. Paulo e Barnabé não queriam tentar redirecionar ninguém para Deus. Eles queriam que a pessoa já fosse direcionada sempre para Deus. E isso, de novo, né, traz essa visão de coerência da vida dos dois. Nós somos chamados também a ter a mesma coerência de Paulo e de Barnabé. Que ninguém nos exalte como deuses. Que ninguém olhe para nós como modelo, como se nós fôssemos um outro Cristo na Terra que não comete defeitos, que não tem, né, que não comete pecados, que não tem falhas, que não tem equívocos na vida. Nós somos falhos. E é por isso, e é interessante, eu quero analisar com você, já no final deste vídeo, aquilo que eles foram então falar, né? Quando eles viram toda aquela situação, eles começaram a dizer: o que é que vocês estão fazendo? Nós somos mortais. Olha a verdade de Paulo e Barnabé. Nós morremos, né? E ele vai dizer: a gente anunciou que vocês precisam deixar os ídolos inúteis, né? Para se converter àquele que é o Deus de verdade, aquele que é o Deus criador. E Paulo ainda diz algo muito bonito, que na teologia nós chamamos de teologia natural. Que em outras palavras, a natureza ela aponta para a verdade de quem Deus é. Então olha o que é que Paulo vai dizer. Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si através de seus benefícios. Ou seja, mesmo que Deus permita e dê liberdade a todos para que siga o caminho que quer, tenha a crença que quiser, faça o que quiser da vida, Deus não deixa de se revelar. Talvez de modo muito escondido, de modo muito sutil. Foi o que Paulo usou através da chuva, através da colheita, através da alegria que Deus fazia brotar naqueles corações. Mas Deus sempre se revela, né? É o mistério do Deus que se revela, mas também se esconde. É isso que nós vamos aprendendo. Então, que essa mesma posição, essa mesma postura que Paulo e Barnabé tiveram no caminho de evangelização, que eu e você que está me acompanhando nesse vídeo também possamos ter, né? E aí, inclusive, vou até citar o refrão do Salmo. O Salmo responsorial se encaixa como uma luva. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja glória. Ou seja, que não sejam cada um de nós que apareçamos, mas a Deus. Que não seja o nosso nome que seja lembrado, mas o nome de Deus. Que não seja eu e você que recebamos honras, adorações e glória, mas apenas Ele. Porque Ele sim é digno de receber todo louvor, honra e glória. Espero que você tenha gostado desta reflexão. Às 7 horas da noite aqui no canal já vai ao ar a reflexão do Evangelho também desta segunda-feira. Até lá!